bom Filha das Trevas. Filha das Trevas vai contar a história de Vlad, o Empalador, aquele que também ficou conhecido como Drácula, só que como se ele fosse uma menina. Uma das primeiras coisas que me interessaram nesse livro foi ver que a autora pegou personagens reais, acontecimentos reais e colocou tudo aqui dentro. Tanto que muita gente achava, enfim, que esse livro era fantasia. Não é. Ele cai mais pro lado de romance histórico ali, só que sem muito romance, se é que vocês me entendem. Tipo, não tem nada fantástico aqui. A única coisa que realmente difere bastante da realidade foi que a autora pegou o sexo do protagonista, né, da história toda, que seria o Vlad, e transformou na Lada. Outra coisa interessante aqui que eu acho que vale a pena ser mencionada é que, ainda que a autora coloque os eventos em uma linha do tempo, ela mudou as datas onde os acontecimentos aconteceram. Nesse livro, coisas que já deveriam ter acontecido, que aconteceram, né, na vida real, ainda estão para acontecer. Ela deu meio que uma atrasada nas coisas aqui, talvez para coincidir melhor com a idade que ela quis dar para os personagens. Afinal de contas, a gente aqui vai conhecer duas crianças, dois pré-adolescentes, e a história vai terminar com eles realmente adolescentes. E a história qual é? A história de Lada Dracul, filha de Vlad Dracul, que desde pequena é uma menina bem violenta. Ela tem muita raiva, ela é muito explosiva, ela aprende a lutar desde cedo e ela mostra assim uma inconformidade muito grande com ser mulher, em como as mulheres não podem fazer as mesmas coisas que os homens, e tudo que ela quer fazer são coisas que só os homens podem fazer. Ela quer lutar, ela quer ser tipo herdeira do pai, e ela não quer aquela vida que as mulheres tinham naquela época, que era casar, ter filhos e ser submissa e ser às vezes vendida por alianças, enfim. E a gente também tem a narrativa do Radu, irmão 1 ano mais novo dela, que tudo que a Lada ele não é. Ele é muito delicado, ele precisa sempre que alguém esteja lá pra salvar ele, pra proteger ele. Ele é muito medroso, ele é muito chorão, ele é muito sensível. E a gente vai acompanhando ali a infância deles, como o Vlad, o pai deles, mostrava uma preferência pela Lada, em como ele dizia que a Valáquia, a terra deles, que era a mãe dela, e ele pôs dentro dela esse amor pela terra, esse patriotismo extremo pela Valáquia. E aí, um belo dia, quando eles ainda são crianças, ele acaba firmando um acordo com o sultão do Império Otomano, que naquela época controlava todas aquelas partes ali do leste europeu para baixo, e fidelidade, um acordo que a Valáquia continuaria sendo um estado vassalo do Império, e para garantir a lealdade dele, os dois filhos foram enviados para serem criados no Império Otomano. Essa é a primeira decepção que a Lada e o Radu têm com o pai deles, que foi como ele simplesmente barganhou a vida deles, largou eles lá. Ao longo do livro, eles acabam conhecendo um dos filhos do sultão, o Mehmed. E isso não é muito bem spoiler, porque se você jogar na Wikipédia, você vai saber a lista de sultões do Império Otomano antes do Império terminar. E vocês vão saber que, por algum motivo, o Mehmed acabou virando o sultão do Império. Então, eles acabam conhecendo esse cara, esse menino, na realidade, porque eles conhecem ele bem crianças, e eles acabam conhecendo esse menino que no futuro vai vir a se tornar o sultão, mas ninguém sabe disso ainda, obviamente. E aí o livro vai girando em torno, meio que sem que a gente perceba, da relação dos três. E muito em cima também da relação da Lada com o Radu. E aí a gente começa a encontrar muito com o oposto nesse livro. Começando pelo oposto da personalidade dos dois irmãos. Continuando com como a Lada odeia o Império Otomano, como tudo que ela quer é voltar pra Valáquia e voltar pra terra dela, expulsar os otomanos de lá, e como o Radu se encontra ali naquele império, como o Radu encontra paz no coração dele ao conhecer o Islã. Ele até acaba se convertendo ao islamismo, enquanto a Lada detesta, não consegue nem pensar em nada disso, porque pra ela é uma traição com a própria terra. A gente também encontra oposto ali no que um sente pelo outro, a gente encontra opostos, e ainda que várias coisas vão unindo eles, tipo interesses em comum, atos que eles cometeram em comum, a gente tem esse oposto muito presente durante a história. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro foi que, no começo, eu detestava esses dois irmãos, mas eu realmente não tava tendo paciência pra eles na época que eles eram crianças. A Lada eu achava exagerado
essa violência dela, essa agressividade que ela tinha. Eu achava meio too much pra uma menininha. Enquanto o Radu chegava a ser quase insuportável de tão bobo e tão fraco e tão choroso e tão medroso que ele era. Isso também me irritava. Só que a partir do momento que no livro eles ficam mais velhos, que a última parte ali, quando a Lada tá com 17, Radu tá com 16, coisas acontecem e eles mudam muito. E eu falei disso no vlog de leituras, então se vocês assistiram, vocês vão até ouvir isso meio que repetido. Mas a Lada, acontece uma situação em que ela poderia muito bem ficar totalmente rendida pelo amor e pelo interesse num rapazinho aqui e esquecer dela mesma. Ainda que, quando você para pra pensar, claro, ignorando que a gente meio que já sabe o fim da história, né? É só pesquisar na Wikipédia. Mas ainda assim, quando a gente pensa no que a Lada quer da vida dela, pode parecer meio impossível, mas ainda assim, é a essência dela, é o que ela é, esse patriotismo todo. E acaba que ela não se esquece por causa do menino. Ela continua sendo exatamente a menina cabeça dura, violenta e fria que ela sempre foi. Mas mesmo assim ela encontra espaço pra se apaixonar por esse rapaz, por enfim, ter momentos com ele. Mas no final, ela continua sendo o que mais importa. O país dela continua sendo o que mais importa. Ao passo que o Radu continua sendo aquele meio delicado, não mais tão medroso, não mais tão choroso. E ele acaba virando aquele tipo de personagem muito inteligente, aquele personagem que pensa antes de agir, coisa que a Lada nunca foi. E aí o que aconteceu? Ao passo que eu desgostava deles, eu comecei a gostar muito deles. Então isso foi acontecendo ao longo da história. Todo o sentimento que eu tinha por um, eu simultaneamente tinha pelo outro. Eu nunca gostava mais de um e menos do outro ao mesmo tempo. Meus sentimentos pelos dois personagens sempre foram iguais. O que faz com que esse duplo, com que esse oposto presente durante a história inteira fique mais interessante, porque ainda que eles sejam completamente opostos, o sentimento que me despertou ler sobre eles era sempre igual. Então, ainda que diferentes, eles estavam em sintonia um com o outro. Se é que isso faz sentido. No mais, esse é um livro de ritmo bem peculiar. Ele não é, de maneira alguma, um livro, assim, rápido, cheio de ação. Ele tem bastante ação, mas ela é dada, assim, em doses. É muito pra gente acompanhar as coisas conforme elas vão acontecendo. Só que, assim, as coisas de importância. Por mais que seja um livro lento, nenhum momento aqui dentro foi desnecessário. Nenhuma página foi, tipo, encheção de linguiça. Tudo aqui foi necessário pra ir construindo a história na nossa cabeça. E isso foi muito, muito, muito bom de se ler. Claro que como a protagonista agora é uma mulher, né, o que você não vai encontrar pesquisando na Wikipédia, a história ficou, claro, diferente da realidade, e não só pelo quesito datas. E é justamente por isso que eu tô muito ansiosa pra ler o segundo livro, porque eu quero ver o que a autora vai fazer, ou melhor, vai continuar fazendo com essa faceta que ela criou em colocar um personagem histórico real. Vlad o Empalador realmente foi enviado para o Império Otomano quando ele era criança e depois voltou para a Romênia e ficou conhecido como Vlad o Empalador. Então, quando você lê sobre a história do personagem, ou melhor, personagem não, né? A história do cara na vida real, você vê que, tipo, tem muita coisa pra acontecer aqui e que nenhum final vai ser feliz, nenhum possível final vai ser feliz. Então eu tô muito curiosa pra ver o que a autora vai fazer com isso aqui. E finalizando, Filha das Trevas é um livro perfeito pra quem gosta muito de história. Eu particularmente amo saber que a pessoa que eu tô lendo aqui existiu na vida real. Os personagens são muito, muito, muito bem construídos, a trama é muito bem construída, como eu já comentei. Então é um prato cheio, foi uma ótima, ótima leitura. Eu espero muito que a Plataforma 21 lance a continuação em português, né? Espero que isso aqui tenha sido popular o suficiente pra isso. E no mais é isso, se você já tiver lido esse livro, por favor, fala pra mim o que você achou nos comentários, pra saber meus pensamentos em tempo real sobre as minhas leituras. Não se esqueçam de assistir os vlogs que eu ponho ao ar todo fim de semana. Só desse aqui eu falei muita coisa. E se você não for inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!